4, é João 2, que fala dessa festa de noivado. Em João 4 é quando Jesus volta lá no mesmo lugar. Mas aí é outro dia. João capítulo 2. Amém? Eu creio que todos nós precisamos de uma transformação. Seja pequena ou seja grande, seja uma situação grave ou não tão grave assim, mas algo precisa ser transformado. E é o que a gente vai pedir esses dias para a nossa família. Para que ele possa entrar e transforme o que tem que ser transformado. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande, algo que realmente precisa com urgência, ou não, não importa. O importa é que ele venha transformar o caráter, o coração, os sentimentos, as emoções e até situações, ele possa então transformar em nome de Jesus. A gente vai aprender aqui, porque aqui é o local onde ele faz o primeiro milagre dele, e é justamente o milagre de transformação, quando ele vai transformar água em vinho, né? E todos nós entendemos que ele começa esse milagre, um milagre de transformar a água em vinho, onde ele muda, né, a matéria, muda de água para vinho, ele muda a matéria, vai contra a lei da física, digamos assim, mudando a matéria de água para vinho. E eu acho que Deus, Jesus principiou os seus milagres com isso, exatamente para dizer para a gente que, eu vim para mudar. Eu vim para transformar tudo. Eu transformo até a matéria, se for necessário, mexo com a lei da física, se for necessário, mas eu vim para isso. Então, eu e a maioria dos pregadores gostam de pensar que ele fez esse milagre exatamente para mostrar para a gente para que veio. Ele veio para nortear, para mudar completamente. Antes dele era diferente, depois dele tudo mudou. Por isso é antes e depois de Cristo, né? Bom, aqui no versículo 1 de João 2, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Ela foi convidada para essa festa. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Para aí. Aqui Deus falou forte ao meu coração. Uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas dessa vez Deus me mostrou. Você vê que a Maria, ela estava na festa, ela foi convidada para a festa. Aí a Bíblia fala que também Jesus foi. Sabe quando você é convidado para uma festa porque o seu parente é importante, mais importante, mas você é parente, aí você também é convidado? Deus falou isso no meu coração, eu fiquei pensando, meu Deus, então Jesus foi convidado porque era filho da Maria. A Maria estava na festa. Ele, tu é filho, tá? Vai lá, pode levar seus amigos. Eu tenho uns discípulos, uns amigos, tá tudo bem, pode ir. Mas porque a sua mãe vai estar lá. Foi digamos, eu estou chamando nessa mensagem de um convidado secundário, sem muita importância. Sabe aquele convidado que vai na festa e o dono da festa nem conhece direito? Aí chega para você e fala assim: você é filho da Joana, né? Ou você é irmão do Marcos, né? Sim, por isso que eu estou aqui. Não, tudo bem, eu convidei a família toda mesmo. Quer dizer, você até se sente mal, né? Fala assim, caramba, só fui convidado porque sou parente de alguém, né? Quer dizer, Jesus, ele não era imprescindível naquela festa. O que Deus me mostrou dessa vez aqui nesse texto, que é tão conhecido, é que Jesus não era imprescindível naquela festa, não era um convidado imprescindível naquela festa. Se ele não aparecesse, ele não faria falta. Não é aquela pessoa que, se não fosse na festa, sentiriam falta dele. Não, pelo contrário. A Maria estava lá e também Jesus foi convidado e com seus discípulos. Também. Não foi, então, o primeiro a ser convidado ali. Foi porque era filho de Maria. Deu para entender isso? Sim ou não? Por que eu estou insistindo? Porque se Jesus for secundário na minha vida, esquece transformação. Se você está deixando Jesus para segundo plano na sua vida, esquece a transformação.
Se a gente tem colocado coisas ou pessoas em primeiro lugar na nossa vida e não estamos dispostos a renunciar, dispostos a colocar Jesus como primeiro, esquece transformação. Essa situação precisa mudar. As pessoas frequentam a igreja, elas vêm à igreja, mas elas vão deixando Jesus como segundo, ou terceiro, ou quarto, ou até quinto, ou até, quem sabe, o último da fila de importância. E não, a igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de vir buscar a Deus. A igreja é lugar de descobrir quem Jesus é na minha vida. O que Ele representa para mim e o que eu represento para Ele. Não é somente um lugar de vir buscar prosperidade financeira. Não é só um lugar de vir buscar a cura de uma doença. Não é só um lugar de vir buscar a libertação de um problema, de um vício, de alguma coisa. É um local de vir conhecer a Deus. Enquanto Ele não for imprescindível na sua vida, o mais importante na sua vida, o primeiro na sua vida, esquece transformação. Essa transformação nunca vai ser completa, nunca vai ser real. Está dando para entender, sim ou não? Ele não era o primeiro. Deus mostrou isso quando eu li os 2 primeiros versículos já. Eu falei, eu não tinha reparado nisso. O convite não foi à parte. A Maria estava na festa e também Jesus foi convidado com seus discípulos. É como se a Maria tivesse dito assim, meu filho pode ir? No seu casamento? Meu filho pode ir? Aí o noivo, o pai do noivo, ou a mãe da noiva, sei lá quem, falou assim, pode. Mas ele tem uns amigos agora que ele chama de discípulo. Ele estava começando, tá, pessoal? As pessoas não entendiam bem ainda. Por que tantas pessoas andavam atrás de Jesus? Porque ele tinha discípulos, afinal, há pouco tempo atrás ele era um carpinteiro. Há pouco tempo atrás ele tinha acabado de assumir o ministério dele. Acabado de ser batizado. Amém? E alguém deve ter dito assim para Maria, tá, pode levar. Mas ele tem uns amigos aí que ele... eu fiquei sabendo que agora ele tem uns discípulos, que coisa doida, né, Maria? Eu estou tentando entender aí, mas... Então, pode trazer, não tem problema não. Não tem problema não. E aí a Bíblia fala que também Jesus com seus discípulos estavam naquele noivado. E o que vai acontecer, irmãos? A própria Maria vai reverter isso. E vai colocar Jesus na sua condição de imprescindível em qualquer lugar que ele vai. De uma pessoa importante, da mais importante, daquela que não pode faltar em lugar nenhum. Mas primeiro, nós temos que colocar Jesus. Então deixa marcado aí, porque eu vou voltar, tá bom? Eu já vou voltar aí já. Mas vamos ali em Marcos capítulo 12. Versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o quê? Primeiro. É o primeiro mandamento. Isso significa que eu não posso mais amar mais, o rapaz não pode amar mais a namorada que vai virar esposa do que Jesus. A menina não pode amar mais o namorado que vai virar marido do que Jesus. Isso também significa que ela não pode pegar, então, e por causa do seu amor pelo seu namorado, fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque Deus vem primeiro, Jesus vem primeiro. E ele precisa compreender. O rapaz não pode ceder aos caprichos da sua namorada, mesmo que ele seja apaixonado e saiba que ela vai ser a sua esposa. Ele não pode ceder aos caprichos dela, se isso leva ele contra o Deus dele. Ela vai ter que entender isso. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos.
Os avós com os netos. E quando os netos aparecem, algumas colocam seus netos num pedestal e viram um verdadeiro Deus para os avós. E é coisa linda, não estou falando contra esse amor não, tá? Eu não tenho netos, tá? Não tenho netos, não tenho. Um dia vou ter. Os meus netos que eu tenho são netos emprestados, netos da fé. Eu costumo dizer, se eu tenho filho na fé, também tenho neto. Porque um dia um filho na fé vai gerar neto, né? Vai gerar filho. Então, se eu tenho filho na fé, tenho neto também. Mas eu mesmo não tenho. Então, não estou falando nada contra esse sentimento, tá? Só que eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Eu tenho que guardar o meu coração, e no meu coração ele tem que ocupar o maior espaço. Todo o espaço dele, e depois aí eu vou colocando em ordem, conforme eu vejo que eu tenho que colocar. Mas ele está no topo dessa ordem. No topo dessa... Não vou falar pirâmide, porque esse nome não cai muito bem. Né? Mas ele está no topo. Depois vem marido, esposa, filho, filha, neto, neta, paixão por coisas materiais, que, infelizmente, às vezes toma até o lugar do amor do parente, né? Eu já vi um casal que se separou porque o marido comprou um carro novo e se apaixonou pelo carro. Parece doideira, né? Parece ou não parece? Mas se separaram por isso. O homem ficou tão fascinado, tão vidrado, tão apaixonado pelo carro dele, que ele começou a criar briga, começou a bater em filho quando sujava o carro, começou a criar problema com a esposa. Toda a discussão e toda a briga começou depois que ele comprou o primeiro carro dele, zero. Ele era o carro e o carro. Só faltava dormir dentro do carro e deixar a família em casa. E essa brigalhada toda levou o casal à separação. Por incrível que pareça. Então, também tem coisas materiais, que às vezes a gente se apega tanto às coisas materiais, e quando a gente percebe, Jesus está ficando lá para trás. Primeiro mandamento, eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Jesus era para ser o primeiro naquela festa. Ele não podia ser um convidado secundário. Se veio, veio, se não veio, tudo bem. O importante é que a mãe está aqui. Não. Ele tinha que estar em primeiro para fazer a transformação que ele tinha que fazer. Que ele fez. A sua transformação, a transformação da sua casa vai começar a acontecer quando ele for primeiro. E quando a gente sabe que ele é primeiro? Quando todas as nossas decisões são pautadas segundo a vontade dele. Quando a gente não cede a capricho de ninguém, se for contra a vontade dele. Está dando para entender sim ou não? Eu vou falar assim meio que em caixa alta, mas tem mulheres que cedem aos caprichos do marido, você está entendendo? Porque está com medo de perder. Mas sabe como é que é, pastor? Se não for, a da rua vai fazer. Se ele for, desculpa a expressão que eu vou usar, sem vergonha desse jeito, ele vai fazer de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se está fora da palavra, Deus em primeiro lugar. Deu para entender, né? Amém, irmãos? Se tiver na cabeça, se tiver espírito de safadeza, vai fazer de qualquer maneira, irmãos. De qualquer maneira. Tem que expulsar esse demônio. Pegar uma perna de 3 e expulsar esse demônio. Da safadeza. Não, perna de 3 não, estou brincando, está amarrado. Tem que orar, dobrar o joelho e orar. Deixa a perna de 3 guardada. Para uma ocasião especial. Né? Amém, Jesus? Voltando aqui, vamos lá agora. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, quando Davi, ele recupera a arca da salvação, a arca da aliança, perdão, e ele vai levar a arca da aliança para a cidade de Davi, para Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, vamos lá. Nós estamos vendo que Jesus tem que ser o principal convidado da sua festa, o principal convidado da sua família, da sua casa, no seu coração.
Ele tem que ser o principal, nunca pode ser o secundário. Quanto mais o último. Primeiro fulano, depois ciclano, depois ciclano. Sou apaixonado por ele, por ela, por isso, por aquilo. E Jesus está aqui para me atender, né? Ele está aqui quando eu preciso de libertação, quando eu preciso de cura, quando alguém vai para o hospital, quando alguém se acidenta, quando acontece alguma coisa grave. Jesus, eu sou apaixonado por ti. Vem me acudir. Mas antes não. Antes não respeita a palavra, não obedece a palavra, não faz nada que Deus manda, só se apaixona por ele quando precisa dele. Jesus não é um supermercado que você vai lá, deixa o dinheiro e traz o que você foi comprar, não, hein? Você para de tratar Jesus como se fosse uma mercearia, hein? Eu vou lá, dou um dinheiro e saio com a minha bênção. Saio com que eu... Não é assim, não. Tem que levar a sério essa relação. Amém? Ele tem que estar em primeiro. Naquela festa ele estava como segundo. A mãe estava em primeiro. A mãe estava na festa e ele também foi convidado. Olha só. Quando eu li isso aqui, e Deus mostrou isso aqui, porque eu não tinha pensado nisso ainda, Deus mostrou isso aqui. Eu falei, meu Deus, tantas vezes que eu preguei esse texto, nunca tinha reparado isso. Alguém deve ter chamado a Maria deve ter falado assim, posso levar meu filho? Qual? É o Jesus. Mas ele não está andando com os cabras aí agora, um pessoal que ele fala que é discípulo. A gente está sem entender bem. Outro dia ele estava fazendo a minha cama, antes de casar, ele fez a minha cama, fez o meu guarda-roupa, fez o meu armário. Agora está andando com um monte de homem atrás dele, estranho. Não, mas são discípulos, aqui tem pregado a palavra, o evangelho. Tá, tudo bem. Ele é seu filho, pode trazer. E pode trazer os discípulos também. Desse jeito. Enquanto essa situação não mudou, Jesus não fez nada. Eu acho que é uma dica para a gente, né? Enquanto isso não mudar no meu coração, esquece a transformação. Mas na hora que a ficha virar, a chave virar, e Jesus for realmente o primeiro, aí vai começar a transformar tudo. Em nome de Jesus. Amém? 1 Crônicas 16, versículo 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar. O que ele entregou em primeiro lugar? O salmo seguinte, para louvarem a quem? Ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Em primeiro lugar, ele pega o salmo, em primeiro lugar, leva para o Asaf e fala, vamos adorar a Deus que nós conseguimos uma bênção aqui. Irmão, conseguiu uma bênção? Não liga para o pai primeiro. Primeiro fala com Jesus, passa um Asaf para ele. Amém? Fala com ele, agradeça a ele. Jesus, muito obrigado. Talvez até valha fazer uma festa. A gente faz festa por tudo, irmãos. Qualquer coisinha quer fazer uma festa, um churrasquinho, uma galinhada, sei lá o que quer fazer, uma feijoada, qualquer coisa, né? Quer fazer festa? Agora os bebês ganharam mêsversário agora, todo mês uma festa, todo mês uma festa, todo mês. O pai não aguenta mais, está assim, tanto que gasta. Porque quem dá a ideia, o dia que eu tiver neto, quem der a ideia de mêsversário vai ter que pagar. Não conta comigo, não. Deu a ideia, a tia chegou e falou assim, vamos fazer um mês, vamos, paga. A outra tia, o outro tio veio, vamos fazer esse mês, tá bom, paga. Assim que eu vou falar. Todo mês, até completar 12 anos, uma festa, mas cada um pagando, cada um que mandou fazer vai pagar. Amém, Jesus? Não, irmão, porque tem gasto, né? Eu não sou sovina, não, tá? É questão de lógica. Né, irmão? Esse pessoal fica inventando história para você ir para a lógica, gastar com um monte de coisa, e as pessoas ficam caindo. Irmãos, primeiro lugar, as coisas de Deus. Primeiro lugar, as coisas de Deus. O que o Davi faz quando ele recupera a arca? Vou fazer esse salmo, vou dar esse primeiro aqui para o Asaf, e vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. E o Davi entrou dançando diante daqueles louvores em Jerusalém com a Arca da Aliança. Amém? Mateus 6,33. Esse é conhecido.
Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a palavra que é revelada a você, né? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão. Ele está falando de coisas materiais. Ele está falando da nossa vida, de tudo que a gente precisa, necessita para sobreviver. Ele fala de roupa, ele fala de riqueza, ele fala de alimento, ele fala de coisas necessárias para a nossa sobrevivência. E até, preste atenção, até as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, ele manda deixar em segundo. Primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça. Essas coisas que são necessárias para a sua sobrevivência, vestuário, alimento, essas coisas que são necessárias para você sobreviver, eu vou acrescentar a você. Primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça. Até as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, ele manda deixar em segundo. Como que eu posso deixar Jesus em segundo lugar na minha festa e achar que eu vou ter alguma transformação? Como que eu posso deixar Jesus em segundo no meu casamento, em segundo na criação dos meus filhos, em segundo dentro da minha casa e achar que vai ter alguma transformação? Até os itens para a sobrevivência nossa, ele manda deixar em segundo. Primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça. Amém, Jesus? A gente tem que pensar então. Ele foi convidado para a minha vida, eu abri o meu coração e falei, entra. Falei. E aí ele está sentado aonde? Amém, Jesus? Eu tenho que ver isso. Quando a gente começa a entender melhor isso, irmãos, a gente fica muito mais tranquilo, sabia? A vida fica muito mais fácil. Eu não discuto por qualquer coisa. Eu não vou brigar porque tomaram o meu lugar na fila, vão entrar em discussão por causa de uma fila. Tem gente que morre por causa disso. Por causa de discussão de filho. Quando estava faltando gasolina, numa crise que teve aí, há pouco tempo atrás, teve gente morrendo porque discutiu na fila da gasolina, irmão. Você deve ter visto isso, né? Quer dizer, discutir, não, eu estava em primeira, eu preciso dessa gasolina, eu também preciso, mas você tomou minha frente, ele, pô, matou, acabou. Agora nem gasolina, nem álcool, nem gás, nem vapor, nem nada. Acabou. E se não estava salvo, pela discussão provavelmente não, perdeu a salvação, perdeu a condição de ser salvo. Está na mão do bicho ruim agora, para a vida toda. Por causa de uma fila. Por causa de um pouquinho de gasolina. Um litrozinho de gasolina. Quando você começa a entender que Deus está em primeiro, que tudo vem dele, que é ele que transforma tudo, que ele está em primeiro, você passa a ser menos irritadiço, né? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que sabe que se perder aqui vai ganhar lá. Fica tranquilo. Não é que você vai ser o bobo da corte, a boba da corte, né? Que todo mundo vai te passar a perna, que não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai ter mais paz para solucionar as coisas, para resolver as coisas. Ele está em primeiro na sua vida. Você sabe o Deus que você serve. Quem é que supre, de fato, as suas necessidades? Sejam elas fisiológicas, materiais, financeiras, emocionais. Você sabe, de fato, quem supre as suas necessidades. Então, você não vai ficar na dependência de uma pessoa ou de uma situação. Deus vai criar situações para te abençoar. Amém, irmãos? Até as coisas necessárias, ele diz, primeiro eu, depois sua comida, sua roupa, seu alimento, até as coisas necessárias. Quando uma pessoa entende isso, ela passa a ser dizimista na hora. Aquela pessoa que está há 10 anos na igreja e nunca conseguiu ser dizimista, quando ela começa a entender isso, ela passa a ser na hora. Ela tem certeza que os 90% que Deus dá para ela não vai faltar nada. Porque Deus é que supre. Pelo contrário, tem gente que não dá, o dízimo está roubando a Deus, fica com 100% do que ganha e está com a vida toda enrolada. Enquanto o outro ganha menos, é fiel e está com a vida mais tranquila. Mesmo ganhando menos. Quer dizer, por quê? Porque entendeu, Deus em primeiro lugar. Mais um versículo sobre esse assunto. Romanos capítulo 1.
Já vou voltar lá em João 2, tá? Romanos, capítulo 1. Versículo 8. Olha o que o Paulo fala aos romanos, irmãos. Primeiramente, o que ele fazia? Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado o quê? Opa, então tá. Então, a fé do meu vizinho é uma bênção. Do meu pastor. Eu fiz aniversário esses dias, todo mundo me mandou parabéns, parabéns. Glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz, aliás. Porque eu fiquei com como é que fala? Dando cãibra nos dedos, de tanto eu responder, né? Foi muita coisa, né? E eu fiquei feliz realmente com o carinho todo. Aliás, obrigado pelo carinho todo aí, tá? Mas, primeiramente, tem que dar graças ao Senhor. Tem que louvar o nome do Senhor porque Ele me conservou até aqui. São quase 30 anos de corrida no Evangelho. E Deus tem nos conservado. Por mais que as pessoas sejam amáveis, e o que é excelente, tá? Ótimo, um passou a ser amado, e isso é muito bom. Para a gente, pelo menos, eu me sinto muito bem com isso, eu gosto bastante de entender que eu estou acertando o alvo, né? Porque isso é, logicamente, porque eu estou acertando o alvo, né? É isso que eu entendo, né? É isso que eu entendo. Mas, primeiramente, eu tenho que dar glória a Deus. Amém, Jesus? A minha mãe, há muitos anos atrás, ela teve um segundo AVC. Foi o segundo ou terceiro aquela que eu orei por ela? Lá em São Gonçalo. Foi o segundo, né? Depois ela teve outro. Foi o segundo que ela não aceitou Jesus, depois teve o outro e depois ela aceitou Jesus. 2, então aquele foi o primeiro. Foi o segundo já? Tá. A gente morava no Pôr da Pedra em São Gonçalo. Aí ela se sente mal, a gente vê que ela fica toda torta e sem movimento nenhum, sem poder falar, a gente corre para o hospital e constatou um AVC. Estava grave. Começaram a preparar papelada para a internação dela, para tentar, logicamente, salvar, né? E ter o mínimo de sequela possível. E estavam-se todos os irmãos na sala, desespero, na maioria, né? E eu vi aquilo ali, e eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Vendo minha mãe assim, toda torta, sem poder falar, e na nossa visão, sem ciência nenhuma, morrendo, né? Aí eu vou sozinho para o estacionamento do hospital. E fico lá no meio dos carros, os seguranças do hospital até ficaram de olho em mim lá, achou que tinha alguma coisa errada, depois perceberam que eu estava orando. E eu fiquei sozinho orando, lá no estacionamento do hospital, buscando a Deus em primeiro lugar. Senhor, se não for o Senhor, vou perder minha mãe. E ela não é salva ainda. Ela não era salva até então. E eu comecei a clamar, até que veio uma paz no coração. Voltei para o hospital, voltei para dentro do hospital, cheguei no ouvido da minha mãe e comecei a falar, mãe, Jesus Cristo te dá saúde. Que foi uma palavra que Pedro deu ao Enéas, quando ele chega na casa do Enéas, e o Enéas está doente lá, paralítico. Foi só isso que o Pedro falou, e eu falei isso também. E eu fiquei bem sentado assim no ouvido dela, todo mundo, e aí, interna no interno, e o médico correndo para internar, vendo documentos, e não sei quem chorando, aquele negócio todo, aquele desespero, e eu no ouvido dela, mãe, Jesus te dá saúde. A senhora crê? Mãe, Jesus te dá saúde. E fiquei. Já tinha feito a oração, tinha buscado a Deus em primeiro lugar. De repente ela começou a ser, não dá para entender nada que ela está falando. Mas ela começou a soltar os sons.
E aí ela começou a falar Jesus. Eu falei, pode falar, mãe, fala Jesus, Jesus. Sabe o que é você ver na sua frente assim o rosto voltar ao normal? Foi demais aquela experiência. E ela, Jesus me curou, Jesus me curou. O médico veio. Ela sentada na cama. Aí ela levanta para ir no banheiro, já está normal. E o médico passa por ela. O médico com documentos na mão, né? Já para internar. Vamos internar a dona Noêmia. Vamos internar a dona Noêmia? Ela estava passando para ir no banheiro. Eu estou curada, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, não vou embora. Eu tive que conversar com ela, que aí meus irmãos vieram falar comigo. Fala com ela para ela ficar internada para poder fazer observação. Aí eu tive que conversar, não, mãe, a senhora está curada, Jesus te curou, mas o ideal é ficar aqui só para observar, amanhã a senhora sai. Não se preocupa não, Jesus já está curada. A senhora vai tirar uma noite de sono aí, tá bom. E ela terminou ficando de observação, depois ela saiu, foi para casa e foi curada. Amém, irmãos? Se eu não dou graças a Deus, se eu não vou a Ele e fico junto com os outros ali, desesperado, gritando com o médico, nervoso, olhando para minha mãe, e não vou para lá, será que minha mãe ali teria voltado? Depois daquele dia, nós ganhamos mais, acho que 17 anos com ela. 15 a 17 anos, não me recordo agora. Mas foi mais ou menos isso que eu ganhei com ela ainda. Mais uns 15 a 17 anos com ela. Até Jesus levá-la. Foi o que a gente ganhou. Agora o que eu lembrei, né? Aquele rei ganhou 15 anos, né? Minha mãe também ganhou mais ou menos isso. Parece que é igual o rei Ezequias. Amém, irmãos? Porque Deus em primeiro lugar. O meu desespero não ia resolver nada. Eu saí do meio do desespero e fui buscar Deus em primeiro lugar. E Deus atendeu a minha oração. Amém? Eu não me importo se alguém acredita, se não acredita, se alguns irmãos duvidam, se não duvidam, se acha que foi o acaso. Quero nem saber, eu sei o que Deus falou no meu coração, eu sei o que Deus fez e sei o que eu fiz. Ou eu aprendo a colocar Jesus em primeiro lugar na minha casa, ou não vai ter transformação completa, plena dentro da minha casa. Ele precisa estar em primeiro lugar. Amém, Jesus? Vamos voltar lá em João 2. João capítulo 2. O Paulo aqui, ele coloca, primeiramente, ele dava graças a Deus, por causa da fé que ele escutava falar que os romanos que tinham se convertidos tinham. Ele escutou falar tanta coisa boa daqueles crentes de Roma, que ele dava graças a Deus em primeiro lugar, para depois aceitar o elogio deles. Bom, então versículo 1 e 2, onde nós paramos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Caná na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, aparentemente, como eu disse, Jesus foi convidado porque era filho de Maria, também. Maria, a senhora tem que estar lá. Mas e meu filho, pode ir? Pode, não tem problema não. Pode levar aqueles garotos que andam com ele lá. Eram garotos, tá? Eram jovens. Os discípulos de Jesus eram tudo jovem. 17, 18, 20, é tudo jovem. Pedro também era jovem. Era jovem também. Todo mundo era jovem. Ele era o mais velho, mas era jovem. Né, irmão? Se eu sou jovem agora, eu fiz. Você quer saber quanto eu fiz? Não vou falar, não. Fiz aniversário ontem, quer dizer. E sou jovem, imagina o Pedro com bem menos que eu. Né? Bom, vamos lá. Versículo 3. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem? Quem é que estava mandando então naquele dia? Quem? Quem era a principal convidada ali? A Maria, não era Jesus. Eu vou dizer, irmão, se Jesus não tivesse ido na festa, ninguém ia sentir falta dele.
É incrível como tem pessoas que não sentem falta de vir à igreja. Que conseguem ficar uma semana sem a igreja. 2. E não sente falta. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, irmãos. Não tem como. Não tem como. Tem pessoas que se distraem muito facilmente. E hoje em dia as distrações são muitas, hein? São muitas. E a pessoa consegue ficar dias e dias e dias sem a igreja, sem sentir falta. Jesus está em primeiro lugar? É complicado. E eu não estou julgando ninguém, não. Só estou querendo que você reflita, irmão. Que faz falta. Faz muita falta. Eu lembro que a gente fez um passeio logo depois que a minha mãe faleceu. E foi a primeira vez que eu consegui ficar 10 dias fora do Rio de Janeiro. Desde que me converti e virei pregador, nunca tinha ficado 10 dias longe da igreja, da minha igreja. Rapaz, parecia um siri na lata, né? Aí o pastor local lá me convidou para pregar. Falei, glória a Deus. Fizemos o culto no lar, na casa dele. E depois preguei na igreja dele. Aí eu falei, glória a Deus. Agora já deu uma aliviada. Porque não dá. Mas tem gente que se distrai. Fica dias sem ler a Bíblia. Fica dias sem fazer uma oração de fato. Não aqueles jargões cristãos, não. Está amarrado, está ligado, não. Oração mesmo. Dias sem fazer uma oração. Dias sem ler a Bíblia. Dias sem ir na igreja, sem sentir falta. Jesus não está em primeiro lugar. Porque se tivesse, faria muita falta. Amém, irmãos? A Maria, então, é ela que soube que faltou o vinho, e ela que vai a Jesus Cristo, ela tinha essa, né? Maria era demais. E ela vai para Jesus e fala assim, não tem vinho. Aí disse-lhe Jesus, 4, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha, ainda não sou o primeiro. Não é chegada a minha hora, porque eu ainda não sou o primeiro. Ainda não me colocaram como o primeiro. Enquanto eu for o segundo, não digo nem o último, o segundo. Amarás em primeiro lugar, é amar a Deus acima de todas as coisas, é a primeira coisa. O Davi retoma a arca, faz um primeiro salmo, dá o salmo logo ao Asaf, vamos louvar isso aqui para Deus, vamos louvar, tem que adorar a Deus, primeiro lugar. Amém? O Paulo fica sabendo da fé dos crentes de Roma, e a primeira coisa que ele faz, vou dar graça a Deus antes de falar com eles, antes de ir lá e fazer uma festa pela fé deles. Glória a Deus que eles estão com uma fé robusta desse jeito. Então, primeiramente, eu vou dar glória a Deus. Era o que ele fazia. A gente precisa aprender a fazer de Jesus o principal convidado da nossa casa. O principal convidado do nosso casamento. O principal convidado na criação dos nossos filhos. O principal convidado de qualquer coisa que a gente faz. É assim que a transformação começa a aparecer. É assim que a transformação começa a acontecer. É assim que Deus realmente vai mudar a sua vida. Está dando para entender, sim ou não? E aí, ele fala para a mãe dele, no caso. Mulher, ele não fala mãe, né? Ele fala, mulher, que tenho eu contigo. Ou seja, Maria, agora eu vou assumir, tá? Não sou mais o seu filho, o seu filhinho. Agora sou o seu Deus. É o seu Deus que está falando aqui. Mulher, ele não fala mãe, fala mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Eu ainda estou aqui como secundário. Eu ainda estou aqui desprezado, no canto. Ninguém aqui ainda sentiria minha falta. Como é que é isso? Como que eu vou transformar alguma coisa se isso não mudar? Aí a Maria, como serva de Deus, vai mudar essa história. E eu, como servo de Deus, você como serva de Deus, precisa mudar essa história também.
Versículo 5 diz: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Opa, agora Jesus sai dessa posição e é o principal. Agora é ele. Chegou o momento dele. Ele vai se revelar a vocês, ele é o cara. Amém, Jesus? O que ele fala está falado. Se ele fala vai, você vai. Se ele fala vem, você vem. Se ele fala fica, você fica. E coloquem agora ele em primeiro lugar. Parece fácil, mas pode ser difícil em alguns momentos. Mas nós devemos vencer a nossa carne, a nossa humanidade, vencer os nossos próprios desejos, para poder colocá-lo sempre em primeiro lugar. Amém, irmãos? Aí você sabe o que aconteceu, né? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quando ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, essas taças aí, é um propósito, de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. É medida de quantidade, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Aí agora é ele que está mandando. Agora já é ele. Já não está mais como secundário na festa. Quem manda é ele agora. Enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor. Fala assim: Jesus tem o melhor para a minha família. Amém? Só que ele tem que estar em primeiro. Ele tem que ter a voz de comando. Ele tem que ter a última voz. É ele que ordena, é ele que fala, é ele que diz: é desse jeito? Então é desse jeito. Pode parecer em alguns momentos que você vai perder, mas ninguém perde obedecendo Jesus. Não ceda, porque ninguém perde obedecendo Jesus. Pode parecer em alguns momentos que você vai perder, mas não perde. Não perde. Jesus sabe fazer de você uma pessoa mais que vencedora. Ele quer transformar qualquer relação, qualquer situação que você esteja enfrentando dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele quer transformar como transformou aquela água em vinho. Amém, Jesus? Ele mudou, mexeu com a lei da física. Ele não fez o que a gente vai fazer aqui agora simbolicamente. Simbolicamente eu quero colocar esse suco de uva nessas águas, enquanto você vai orando por cada situação que você está enfrentando na sua família. Enquanto você ora, eu vou colocando para essa água virar vinho, simbolicamente. Eu vou fazer isso toda sexta-feira. Amém, irmãos? Toda quarta-feira. Isso aí, obrigado. Eu vou fazer isso toda quarta-feira. Toda quarta-feira. E você, hoje, a partir de hoje, você vai levar para casa um pedido. Não tem envelope, não tem nada, para todo mundo participar. Você vai fazer só um pedido, e quando você voltar, o pedido vai ser colocado aqui nessa mesa, para que haja transformação. É um pedido de transformação. Você sabe que você está passando com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com as finanças da sua casa, com a saúde da sua família. Você sabe o que você está enfrentando. Mas Deus pode transformar isso aí. Ele transforma até maldição em bênção. Amém? Mas o que a gente aprendeu hoje, ele tem que ser o primeiro. Ele não foi convidado como o primeiro. Estava lá num canto esquecido com seus discípulos. A Maria coloca ele em primeiro. E aí a obra acontece. Seja você uma Maria na sua casa. Seja eu uma Maria na minha casa. Para colocar Jesus em primeiro. Essa mesma fé que a mãe dele teve, colocando ele em primeiro. Faça tudo o que ele disser agora. Não tem mais nada a ver comigo. Não sou mais a principal aqui. A principal agora é ele. O principal agora é ele. Amém, Jesus? Fique de pé então, vamos orar.
no nome de Jesus. E quando eu falar para você começar a expor a Deus, a falar com Deus, do que você entende que precisa ser transformado na sua vida, você vai fazer a sua oração a Deus. Porque nessa hora eu vou estar colocando esse vinho aqui nessa água para simbolizar a transformação que você está pedindo. Tá bom? Feche os seus olhos então. Senhor Deus, nós entramos agora diante da Tua presença.